Alexandre, eu mandei o convite pra tu, homem. Aí, o professor Alexandre conseguiu entrar. Agora eu vou convidar ele aqui. Professor Alexandre, Jamile, tudo bem, Jamile? Conseguimos, professor. Vamos Demorou, antes que demorou um é, pouquinho agora, mas foi. tem esse problema da live. Na do Cevat, toda hora, acho que deve ser questão de configuração do celular, porque toda hora some a voz, cai a conexão, e olha que eu tô com uma do lado do roteador. Eu Então não tem também, problema de cair. eu também, tô do lado. Vamos lá, então? Pessoal, Vamos. o pessoal que está chegando aí, ó, esse é meu professor, um mestre na área de trânsito. Me ajudou muito durante o curso e até hoje, para falar a verdade. Sempre que eu preciso, ele está disposto a ajudar e um coração enorme. Esse professor aí é professor para a vida toda. Obrigado, viu, professor, por tudo aí que o senhor Obrigado a fez e você, faz por Rodrigo. todos os seus alunos. Imagina. Obrigado a você. Eu que agradeço o convite de participar. É uma honra para mim estar participando dessa live, falando um pouquinho, né, sobre a questão do instrutor de trânsito e algumas coisas relacionadas à atualização da lei. É Sim, importante, né, as pessoas terem esse conhecimento, mas eu sempre falo, né, quando você está envolvido com a educação, você acaba fazendo por amor. Então, o aluno, para mim, ele não é só um valor, né? O aluno, ele é uma peça fundamental, porque na verdade, vocês são como se fossem discípulos, vocês dão continuidade ao meu trabalho. exatamente. E Então, eu, tudo que eu eu tento ensino para fazer o vocês é melhor para vocês de também mim fazerem isso. para poder continuar levando o seu nome, né, o nome do professor Da Alexandre, de todos os escola. outros do Cevat, Sim, principalmente sim, da instituição Cevat, que sem palavras, né? sim, sim, Eu não estou interessado nos números que vão aparecer ali, sim, né, em passar a informação para quem for assistir. Isso é o sim, mais importante. é A gente importante. sempre É prioriza importante. isso, né, professor? Passar a melhor Sim, informação possível, que a pessoa capte e coloque em prática, né? Essa é sim, a intenção nossa como instrutores de trânsito, né? sim. Como educador, essa daí é a nossa intenção. É que nem eu falo, né? Eu tô há 18 anos na área da educação, 18 anos não são 18 dias, né? São Exatamente. 18 anos acreditando e remando contra a maré, porque as pessoas falam assim, não funciona, a indústria da multa, a legislação de Sim, trânsito, o pessoal não cumpre. Então, falei, o problema é mais fácil arrumar o culpado. Então, se exatamente. começar a partir de nós, com certeza as coisas começam a mudar, né? Isso daí não tenha Exatamente. dúvida. Sim, queria agradecer, tá, professor? Até aceito esse convite meio doido aí, Imagina, mas adoro. gostaria de fazer pelo YouTube, né, que tem uma qualidade um pouco melhor, né? Até o meu canal, né, no YouTube é um pouco de incentivo, né, do Sim, professor Alexandre. sim, Eu perguntei para ele, ele falou, cara, vai que vai dar certo. E eu sim. tô remando, tô remando. Daqui a pouco a gente consegue fazer outra live pelo YouTube e eu vou convidar o professor de novo. Opa, vai ser um prazer. Vai Tá ser bom. um prazer. Vamos lá, Rodrigo. Você tinha umas perguntas para me fazer, né? Então, O senhor, né, falou que achava melhor fazer tipo uma enquete, né? Uma isso. pergunta e Tem respostas. pergunta, você respondendo. Uhum. Sim. Eu li as Então vamos lá, perguntas né? um pouquinho.
Então vamos lá fazer umas perguntinhas para o professor. Eu vou agora ao contrário, né? Vou me Não é o vingar aluno agora. para o professor, é o Brincadeira. professor, é o aluno, não o professor por aluno, o aluno para o professor. É, hoje é Mas pode. diferente. Hoje é diferente. O que que nós temos aí? Hum, Então, assim, eu queria primeiro começar, né, falando assim, nós, instrutores, nós temos um papel mediante a melhoria do trânsito, né? Então, qual seria o papel de um instrutor na questão de melhorar o trânsito, né? Ou um trânsito melhor? Então, na verdade, é igual eu falo, né? Essa questão do instrutor, ele precisa muitas vezes incorporar que ele é um educador. O grande problema que eu encontro na educação de trânsito é o cara não acreditar que ele é um instrutor, entendeu? Então, assim, ó, eu Sim, faço curso de instrutor de trânsito. Eu fico 43 noites ou 21 dias. Me formei instrutor, né? O curso, lá onde eu ministro, que eu dou disciplina de Fundamentos da Educação, Didática de Língua Portuguesa, ele é um curso puxado. Quando ele sai para trabalhar, quando ele chega, né, para fazer a questão do trabalho, existem outras questões também que muitas vezes que acaba atrapalhando. Aí entra uma questão do quê? O que que acaba acontecendo? Não são todos, não podemos generalizar, não são todos. Tem muito centro de formação de condutores que acreditam na educação e faz a diferença, entendeu? E tem muito centro de formação de condutores que fazem um processo ao contrário. Então, aqui você tem que preparar o meu aluno para a prova teórica e para a prova prática. E sim, aí é onde muitas vezes, tudo bem, eu vou preparar meu aluno para a prova teórica e para a prova prática. A prova prática e a prova teórica são consequências. E que isso o instrutor não tem uma consciência, entendeu? Ele acaba sim. muitas vezes. E ele só se acha instrutor quando ele está trabalhando das 7 da manhã às 5 e meia da tarde. Depois desse horário, ele não é considerado mais instrutor. E aí é onde muitas vezes ele fala assim, mas eu não estou na autoescola. Como você não Mas está é na muito pelo autoescola? contrário, né? Sim, sim. Você tem que ser o exemplo. Sim, eu ouvi Você isso tem que. no Cevat e tento levar para minha vida, né? Ser um exemplo a todo momento. Sim, porque você, a partir do momento que você está fazendo alguma coisa, sempre alguém vai olhar para você e falar assim, mas você não é instrutor de trânsito? Você não é educador de trânsito? Não, eu sou instrutor de trânsito só de segunda a sábado. Então, mas você não está conduzindo? Você não está dirigindo o carro? Por que que você não coloca em prática aquilo que você ensina? Não, o que eu ensino é uma coisa, o que eu faço é outra. Não tem esse discurso, Não tem isso, né? entendeu? Não existe isso. A partir do É momento aquele que eu tenho velho conhecimento, ditado entrou na cabeça das pessoas e ficou, né, professor? Faça o que eu ficou. falo e não o que eu faço, né? Mas não é bem Isso por aí, mesmo. né? Porque ficou uma coisa, criou uma cultura, no Brasil criou uma cultura que tirar a habilitação é uma autoescola, que é aquela habilitação que eu tirei há 20, 30 anos atrás, que o pessoal falava assim, mas eu não... E tem gente que tem orgulho de falar, por exemplo, eu tenho orgulho, eu não precisei fazer nada, eu paguei, então, você foi enganado, você pagou para não ter conhecimento, você pagou para não ter acesso, você pagou para que alguém enganasse você, entendeu? Porque a Sim, partir do momento que você ensina o seu aluno, a partir do momento que ele tem conhecimento, ele vai pensar antes de fazer. Agora, a partir do momento que eu não ensino, que eu pulo uma etapa, aí fica totalmente diferente. E essa é a minha batalha como educadora há 18 anos, ensinando a formação do novo instrutor. E olha sim, que a nossa formação melhorou muito, hein? Porque antes de 2010, o curso era dado de qualquer jeito, sim. entendeu? Tinha escolas sérias, tinha escolas sérias que ministravam um curso de instrutor numa formação extremamente séria, mas tinha muita escola que vendia o curso de instrutor. Muita Sim. escola que vendia curso de instrutor. E um detalhe, né, professor? Eu fiz a minha atualização recentemente e não pôde ser no Cevat, porque por conta de tempo, eu precisava de um tempo, né? E o Cevat tinha um prazo maior. Eu ia demorar um pouco mais para poder atualizar. Então eu fui em uma concorrente. Não vou falar nome até para não Falar, que é por expor, questão de ética. Aham, mas a uhum. atualização, por exemplo, os dois educadores que estavam ali, eles não estavam com a intenção de atualizar, e sim matar o tempo, fechar a carga horária e gerar a atualização, sabe? Sim, Tanto que no primeiro dia, foram 2 dias, um sábado e um domingo. No primeiro sim. dia eu aprendi a
sobre jejum intermitente. Nossa, E que no legal. domingo, eu conhecia a vida pessoal do outro instrutor. Então, Conhecimento lógico, mesmo, não. conhecimento mesmo e atualização nada. Então, assim, muitos instrutores acabam pensando, né? Ah, eu tenho que fazer essa atualização, que é uma forma de gerar dinheiro, né? Custo para nós instrutores, e aí acaba gerando uma cadeia, né? Que o próprio instrutor fica aquela coisa que não quer se atualizar, não quer melhorar a sua didática para ministrar aulas, né? Porque, na verdade, ele já entrou no conformismo. Eu tenho muitos Sim, professores, por exemplo, que têm um potencial incrível, um cara que tem um potencial incrível, que ele pode fazer diferença na educação, que ele pode mudar a questão do contexto, mas ele entrou na conformidade social. Então, assim, eu acabo fazendo o que o outro faz, e o importante é ter mostrado no final do mês, entendeu? sim, Não só nessa área, como qualquer outra área. Você acaba sim, pegando infelizmente. situações do conformismo. Porque você Isso é do ser tenta, humano. tenta. Isso daí é uma questão do ser humano. E é uma questão também, assim, de eu acreditar. Ou eu Sim, acredito, né, e transformo, ou eu não acredito. Então, assim, muitas verdade. vezes você pega instrutores desmotivados, porque muitas vezes ele até chega motivado no CFC. Ele quer fazer, ele quer acontecer, ele quer ensinar, mas ele é tão podado, chega uma hora e ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer nada. Eu vou É, dançar conforme música. é Entendeu? E como o aí é senhor falou no onde início, né? ele desmotiva. Ele acaba Verdade. desmotivando. E Como o isso é senhor muito falou, ruim, porque sim, como o senhor falou no início, né? Alguns CFCs visam só a aprovação nos exames teórico e prático, né? Porque querendo ou não sim, gera uma qualidade, né? Teoricamente falando em números, né? Para eles hoje na questão de ensino, né? Um CFC fica com 90% de aprovados, outro 89%, e isso é o que eles estão visando hoje. Não todos, mas essa parte que visa só isso, né? E não um ensino geral, né? não tem uma preocupação de que realmente qual é a minha função, Sim, entendeu? E aí é onde eu acabo fazendo aquilo por fazer, porque eu quero fazer diferença, mas tem alguém que me segura. E aí eu fico uma questão assim, mas eu não vou querer sair daqui, porque já foi difícil de arrumar emprego aqui. Então ele vai ficando, e ele vai trabalhando numa questão de desmotivação, entendeu? sim, Uma coisa que eu sempre verdade. falo para os meus instrutores, é assim, gente, se você se sente desmotivado, procura um lugar que vai se sentir mais motivado, né? É aí aonde, por exemplo, olha, eu vou mandando currículo para uma outras instituições, vou conhecendo outras escolas, para que eu volte a não perder isso. Porque a partir do momento que você perde isso, é muito ruim para a educação. E nós temos hoje, não só no âmbito do CFC, e no âmbito da escola, também como eu trabalho com escola, de professores desmotivados, porque acredita que é fazer, mas existe uma política, existe uma coisa por detrás que acaba segurando. E isso é muito ruim. Verdade. E Pegando isso é esse muito gancho, ruim. professor, os CFCs, né, o Centro de Formação de Condutores, eles são fundamentais para a formação de um condutor? Sim. Na verdade, eu sempre falo, né? Quando eu abro a aula, Centro de Formação de Condutores. Ele está formando um condutor. Se o meu aluno, né, tem uma questão de, por exemplo, lá na escola, no ensino fundamental, como a própria legislação, como próprias resoluções tratam da questão do ensino nas escolas, ele já tivesse uma bagagem, eu ia conseguir trabalhar coisas muito mais pertinentes, mais forte para ele na questão da primeira habilitação, né? Sim, Quando eu comecei em 2002 como instrutor, nós tínhamos 30 horas de primeira habilitação, 6 dias de aula. Em puxado. 2009 mudou, era 6 dias, segunda, sábado, segunda, sábado, segunda, sábado. Toda segunda-feira começava uma turma nova. E era uma coisa, e era uma coisa puxada, porque era uma coisa bem interessante. Eram salas de aula cheias, e era um curso novo, e os professores estavam bem engajados, pelo menos lá onde eu trabalho, no CFC Foco, onde eu comecei, os professores estavam bem engajados, bem envolvidos. Nós fazíamos bastante coisas legais. Em 2009 veio a mudança para 45 horas.
E eu nunca sim. esqueço que eu dei uma entrevista para a Record e a moça da Record perguntou assim: tem conteúdo, professor? Eu falei, meu bem, o que mais tem é conteúdo. Às Eu vezes falei, falta já é estão tempo. entrando em 45 horas. Eu falei, o que mais tem é conteúdo. Eu falei, Sim, basta a questão do professor. Aí vem uma outra questão. Se eu tenho um centro de formação de condutores, como que eu vou trabalhar a função pedagógica do centro de formação de condutores? Porque ainda nós tínhamos um problema de autoescola, entendeu? Era sim. uma coisa nova, e aí você pega uma situação. Agora não é mais autoescola? Não, agora não é mais autoescola, agora é um centro de formação de condutores. Eu vou formar um condutor. Então, assim, Sim, será que eu até penso a prática, né? até na prática? Só que Até nós na tínhamos um prática é outro tempo. problema. Porque o que adianta você mexer numa estrutura de um centro de formação se eu não mexo quem vai ensinar? Entendeu? Exatamente. Porque eu tenho uma questão de uma formação antiga, onde, por exemplo, eu não tinha disciplina de fundamentos da educação, eu não tinha disciplina, por exemplo, de didática da prática, didática da teoria, entendeu? Eu não tinha uma disciplina, por exemplo, de língua portuguesa. Então, Sim, como que eu vou trabalhar isso? O que que é isso? O que que são os métodos? O que que são as técnicas de ensino? Isso não tinha na formação. Então, muito instrutor vinha como? Vinha uma questão assim, ó, eu não sei como fazer. É aí onde entra o trabalho do Centro de Formação de Condutores. É uma escola que forma um condutor. E como que nós vamos fazer isso? Então, nós temos um trabalho pedagógico. E o grande problema do Centro de Formação de Condutores é fazer o trabalho pedagógico. Entendeu? Porque sim. vamos fazer uma reunião pedagógica? Para quê? Qual é a Para quê? necessidade? Que hora que é, né? Que horas que é? Ah, eu não tenho tempo. Sim, Entendeu? Hoje, nós temos uma facilidade muito grande de fazer uma reunião pedagógica, como eu faço na escola dos meus ATPCs, pelo celular. Então, é muito mais fácil. Mas antes dessa questão da pandemia, bem lá 20 anos atrás, eu sempre fiz reunião pedagógica com meu professor. Sempre, sempre, sempre. Porque eu preciso sentar, eu preciso ouvir o meu instrutor, eu preciso ver a dificuldade dele, o que precisa melhorar. Quantas coisas legais. E olha que eu vou te falar uma coisa, Rodrigo. Lá no CFC onde eu trabalho, a minha chefe, lá na Foco, quando eu estava dando aula para a primeira habilitação, minha chefe sempre investiu em qualidade de ensino. isso faz a Tudo que era diferença. Até nos novidade, motiva, né? ela fornecia. Oi? Isso até nos motiva, né? Como instrutor, como Sim, professor, sim, até nos sim, motiva. Quando a sim. gente vê essa mão dupla, se a gente não jogar junto, né? Não, lá no CFT, por exemplo, nós tínhamos televisão de 29 polegadas de tela plana, DVD, VHS, retroprojetor. Quando veio o data show, ela mandou comprar o data show para colocar nas salas de aula. Então, assim, ó, eu quero fazer, vamos trabalhar com tal apostila? Alexandre, faz orçamento, vamos comprar. Vamos fazer, desenvolver tal curso que vai ser interessante? Vamos reunir todo mundo para fazer. Os cursos itinerantes para as empresas de ônibus, o coletivo, quando começou itinerante, nós trabalhamos muito isso, mas foi muita reunião pedagógica para fazer o trabalho, entendeu? Sim. Ah, E mas por chegar que que o numa qualidade, CFC... né? Sim, e tanto que isso hoje, eu tenho uma questão de receber dos meus alunos. Eu dou aula de final de semana e eu recebo assim, ai, professor, eu fui seu aluno em 2002, eu só faço renovação aqui, porque aqui eu sei que eu tenho um ensino de qualidade. Entendeu? Sim. É igual você fala assim, por exemplo, o Cevat, né? A questão do Cevat. Eu falo que o Cevat para mim foi um presente, porque eu comecei no Cevat quando o Cevat começou. Assim como eu comecei no CFC Foco, como ele começou. Entendeu? Olha aí. Então foi uma Prestígio, hein? caminhada junta. Sim, sim, eu sempre falo, eu comecei. Na verdade, eu sempre falo, eu conheço a Silvia há mais de 18, 19 anos, e ela, quando foi para o Cevat, ela me chamou para trabalhar e falou assim: olha, primeira pessoa, e aí você abraça e fala, vamos fazer. É a mesma coisa, só que agora, em vez de eu ensinar o adolescente, eu vou ensinar quem vai ensinar o adolescente. Entendeu? Sim. Aí você começa a mudar a cara, né? Porque aí você começa a mudar, por exemplo, a cara do Centro de Formação de Condutores. Quando você começa a mexer, quando veio a resolução 358, que ela colocou toda uma questão de como deve ser o curso de formação do instrutor, para formar esse instrutor, para que ele possa formar o candidato, porque na primeira habilitação é o candidato,
você já começou a mudar. E aí é onde essa nova formação começou a dar um ar diferente para o centro de formação de condutores. E eu nunca Sim. esqueço que na primeira atualização que eu dei para instrutor, que foi os examinadores de trânsito do Detran, eles falaram assim, Alexandre, a nova formação de instrutor tem um outro olhar para a educação de trânsito. Com Ah, certeza. então, Eu, agora eu começou a mudar. trabalhei com a velha guarda, né? Com algumas pessoas que foram formados há, né, mais de 10 anos atrás, mais ainda. Eles têm um tipo de pensamento e já trabalhei com pessoas que, da mesma era que eu, né? De 10 anos para cá, e já peguei também instrutores começando. Eu tive a honra, acho que o Araújo deve estar vendo aí, não sei se ele está vendo, de meio que ensinar, né, a parte prática para ele na prática mesmo, tanto a prática como a teórica. Ele fez também o curso no Cevat e entrou na última autoescola que eu estava. E ele fez, né, o chamado estágio comigo antes de começar a ministrar aula. E aí eu vejo, né, a mudança dessa pessoa que teve a formação, né, no modelo anterior, antes da resolução Sim. 358, e o instrutor depois da resolução 358. A cabeça é diferente de fato, né? Mas por que é diferente, Rodrigo? Pelo fato seguinte, a partir do momento que eu tenho uma base, a partir do momento que eu tenho alguém que orienta, a partir do momento que eu tenho uma questão pedagógica, a partir do momento que eu chego, por exemplo, quando eu cheguei lá no CFC para trabalhar, eu tinha uma formação do curso de magistério, entendeu? Eu não tinha feito pedagogia ainda, eu tinha feito uma formação do magistério. E aí você começa, só que eu sempre tive uma questão de olhar pedagógico, né? E a minha chefe, ela sempre falava, Alexandre, você quer uma escola, tem um diretor de ensino, tem um diretor geral, tem aluno, entendeu? Então, nós sempre tivemos Sim. essa preocupação de, por exemplo, e aí é onde você pega, por exemplo, o instrutor. E quando você pega um instrutor, por exemplo, chega para ele e fala assim, olha, quais são as suas dificuldades como professor? Ele até se assusta, porque ele fala assim, nossa, ninguém nunca perguntou quais são as minhas dificuldades como professor. Então, quando você tem esse olhar, lá no Cevat, por exemplo, lá no CFC Foco, muitas vezes nós chegamos e falamos assim, olha, gente, eu estou com dificuldade nisso. Alexandre, faz assim, faz assado, que você consegue fazer. Ou os professores chegam e falam assim, Alexandre, eu estava pensando em fazer isso e isso. Vamos fazer? Vamos fazer. E se não der certo, a gente molda, a gente troca. Entendeu? Ah, ele deu super certo. Mas isso que é legal, essa troca. Agora, muitas vezes eu vejo que tem instituições de ensino que tem um potencial incrível e acaba deixando de lado essa questão pedagógica. Eu falo nos cursos de Verdade. atualização assim, gente, quantas reuniões pedagógicas vocês tiveram no ano? Tem um que eles ficam olhando para o outro, assim, falando assim, que reunião pedagógica, Alexandre? Não Que é tem. isso? O que é Da onde isso? vem? É de De onde vem? comer? Não tem. Agora, quando você pega, agora eu fico muito feliz quando eu pego os meus alunos, que fez instrutor, diretor de ensino e diretor geral, que aí eu falo assim, quantas reuniões pedagógicas fizeram? Ah, Alexandre, pelo menos a cada 3 meses é importante fazer uma. Eu falo assim, tá vendo como é importante? Mas por que eu faço essa reunião pedagógica? Porque eu aprendi, porque eu sei fazer, porque eu tive base para fazer, entendeu? Sim. O grande problema é esse, é ter essa questão dessa base, porque se eu não tenho uma pessoa para me orientar, eu vou fazer do jeito que eu estou fazendo, eu acho que está correto. E não é isso. Verdade. Quando a pessoa coloca, eu tenho uma responsabilidade. Se eu ensinar errado para o meu aluno da primeira habilitação, ele vai levar por o resto da vida errado. Se eu chegar para o Verdade. cidadão que está do meu lado, eu viro para ele, para o meu candidato, para o meu aluno, viro para ele e falo assim, tá vendo a placa de pare? Você vai. Se vir carro, você para. Ele nunca vai entender que ali é uma parada obrigatória, que é uma placa de regulamentação. Por quê? Ele viu na aula teórica. Só que na aula teórica, o instrutor falou que aquilo ali é para prova teórica. Entendeu? Sim. E na aula prática, o instrutor mostrou para ele a placa como se fosse assim, ó, ela tá ali. Agora, quando você tem uma base, quando você tem uma formação, quando você entende, eu não preciso andar com o livrinho aberto. Eu viro para o meu aluno e falo assim, aquela placa ali, o que você lembra da aula teórica? Ah, professora, ali é uma parada obrigatória. Por ser uma parada Sim. obrigatória, é uma placa que regulamenta.
por regulamentar, o que você tem que fazer? Professor, eu tenho que parar. Então, muito bem. Sim. Entendeu? Isso dá trabalho. Sim, eu tive a Entendeu? felicidade, né, na última Meu Deus, escola que eu estava. cortou o Oi? som, cortou o som. Sumiu o som. Cortou de novo. Sumiu o som. Tá sem som, não tô te ouvindo. Ai, meu Deus. E agora? Ai, gente, eu gosto da entrevista, gente. Ai, não tô ouvindo E nada. agora? E agora? Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Volta som, vai. Volta, pelo amor de Deus, porque não tem muito o que fazer. Deixa eu tentar convidar o professor aqui de novo. Vamos ver se ele aparece aí, se ele consegue me ouvir de novo. Cai, ele Voltou? sai fora. Tá me Voltou? ouvindo? Entrou, ele sai fora. Você tá falando, de repente some a tela. Mas agora voltou? Voltou. Ah, que bom. Que bom. Voltou. Eu tive a felicidade da última autoescola que eu trabalhei, eu ministrava a aula teórica, né? Correto? E a prática. Então, na aula teórica, eu mencionava exatamente o que o senhor estava falando sobre a placa de parada obrigatória, por exemplo. E depois eu pegava alguns desses alunos, eu dava aula prática, né? Ótimo. E aí eu fazia de propósito, né? Ó, ali à frente nós temos uma placa. Qual placa é aquela ali? Pare. Não, não é pare. Olha para ela direito. Qual que é o nome daquela placa ali? Ah, é parada obrigatória. Eu falava, sabe por quê? Eu quero que você sempre olhe para ela e fala parada obrigatória. Porque se você olhar para ela e chamar ela de pare, ela pode ficar sugestiva. Eu paro se der, eu paro se puder e eu paro se eu quiser, né? Agora, quando você Sim. olha e fala parada obrigatória, você sabe que você é Parar. obrigado a parar, né? Porque se ocorre algum acidente, o culpado é Sim, você. Então, para sim. você, né, se eximir aí de culpa, né, e evitar acidentes, evitar transtornos, qual que é o nome da placa mesmo? Parada obrigatória. E aí, todas as vezes que o aluno ia passar por alguma situação, ó, tem uma placa lá na frente, qual que é o nome mesmo? Parada obrigatória, né, professor? Então, É importante trabalhar isso, né? Não só isso. O instrutor, muitas vezes, tudo bem, eu tenho que trabalhar as questões do Detran. Não tem como fugir, percurso, isso o aluno tem que saber. Não tem como sim, fugir. Tá. Mas eu vou não. ficar 20 aulas falando só do percurso do Detran, É, sendo só que dando nessas volta 20 no aulas, quarteirão, dá a volta no quarteirão, dá a volta no quarteirão, dá a volta no quarteirão. fazendo Então, assim, baliza, baliza, baliza. entendeu? Então, assim, eu vou ficar nessa coisa, como diz o professor Laércio, uma primeira, uma segunda, uma baliza mal feita, eu vou ficar sempre nisso, Sim, ou eu posso mudar isso, entendeu? pode. Eu Nós posso, de podemos mudar, né? repente, E essa é a pensar, nossa. né? Sim, sim, é essa a questão do instrutor. Só que muitas vezes, aquilo que eu falei para você, se, por exemplo, um diretor de ensino de uma aula prática chega para o instrutor e fala assim, meu, parabéns por hoje, essa aula hoje, ó, o pessoal está elogiando bastante, ele vai se sentir muito mais motivado. Agora, muitas Exatamente. vezes, não tem esse incentivo. Então, assim, ó, meu, o aluno já está preparado para a prova do Detran? Tem que estar preparado. Porque se É, reprovar, vai ter, entendeu? Então, tem muitas coisas por detrás. Eu sempre falo que quando o instrutor, quando uma escola tem uma preocupação e ela prepara o profissional, ela vai qualificando ele, com certeza vai melhorar cada vez mais. Entendeu? Então, você pega exato. uma questão. Eu vejo, por exemplo, uma questão simples. Quando veio as capacitações, uma forma de lecionar. Começamos a ministrar aula nas capacitações, os instrutores que já trabalhavam,
com cursos especializados, eles começaram a ter um outro olhar. Porque eu não posso, não é só o centro de formação de condutores, ele tem dois lados. Ele tem o condutor, entendeu? Eu tenho duas formações ali. Eu tenho aquele que não sabe nada e eu tenho aquele que já sabe. E aí é onde vem minha preocupação, por exemplo, aquele que não sabe nada, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer com que ele mude uma coisa que ele já faz há mais de 30, 40 anos? E tem muito instrutor, por exemplo, que não tem essa preocupação. A mesma aula que ele dá aqui, ele dá aqui. É igual. Até os... Sim. Isso acontece Até principalmente na aula prática também, né? Olha lá, sumiu a voz. Sumiu a voz de novo, gente. Só some a voz, meu Deus. Ai, Jesus. Cadê você, Rodrigo? Volta aí, gente. Eu tô aqui. Ai. Eu agora voltou? No meio da explicação, o negócio some, gente. Você é doido. Tem uma pergunta aqui que querendo ou não, o senhor meio que emendou uma na outra, que é em relação à carga ser suficiente para a formação de um condutor. Né? O senhor meio que falou que, de fato, a carga horária, conteúdo tem, né? Mas a carga horária, às vezes, é insuficiente, na verdade, né? A gente tem muito conteúdo, muita coisa para poder passar e 9 dias, 12 dias, 45 horas aulas é muito pouco, né? É muito pouco. Por isso que eu falei para você, se nós tivéssemos uma questão de escola, que vem lá desde a pré-escola até o ensino médio, o CFC seria um complemento para ele. Entendeu? Sim. Porque aí tudo aquilo que ele viu da pré-escola até o ensino médio, no CFC, ele vai ver de uma outra forma. Agora, você viu como pedestre, agora você vai ver como condutor. Então, eu posso puxar mais. Só que o nosso tempo é muito curto. E não existe uma questão de, por exemplo, assim, vai aumentar a carga horária? Até hoje eu nunca ouvi falar. O nosso medo, o que eu tenho medo na questão da educação de trânsito, é a questão de diminuir. Porque a educação de trânsito no Brasil, ela não é, nem o MEC reconhece a nossa educação de trânsito, né? Sim, senão nós já poderíamos estar sendo vacinados, por exemplo, né? Sim, com certeza, com certeza. O MEC não reconhece nós como profissionais. Ele não conhece, como ele poderia conhecer o curso de tutor como um curso técnico. Ele poderia aumentar a carga horária de um ano para você ter um curso técnico, para você ser um instrutor, e você poder trabalhar dentro de uma instituição de ensino, numa escola, por exemplo, como educador de trânsito, né? Sim. Mas, infelizmente, não existe nada. Eu sempre falo, quando nós pensamos que a educação vai crescer, ela para. Simplesmente Ainda ela para. não tem nenhum projeto. Nada. Nada. Muito Tem pelo contrário, né? Eles querem é tirar, né, professor? Não, com certeza, porque se você vê, se está na lei, né? E aí você pega situações, por exemplo, que nem você tem resoluções que fala, se a escola quiser. Quando que a escola trabalha educação de trânsito? Quando? Do 18 de setembro a 25 de setembro. E olha lá, né? E olha lá, não são todas. Sim. Não são todas as escolas. Eu, por exemplo, agora numa escola do estado, com certeza, por questão de pandemia, não tem como, mas voltando às aulas normal, tendo uma questão, todo mundo está vacinado, voltar à rotina de escola, com certeza eu vou querer implantar. Ainda mais na escola que eu trabalho, que as professoras adoram projetos. Não, com certeza elas vão querer fazer.
E as crianças Entendi. gostam. A Sim, grande questão é que a criança gosta. E isso daí é muito bom, verdade. porque como é que trabalhar com a criança, futuramente, se ele for um instrutor de trânsito, ele vai ter um outro olhar, Com certeza. entendeu? Até como cidadão mesmo, né? Não atravessar fora da Sim, faixa de pedestre, por exemplo. sim, sim. Uma Que simples, né? Uma hoje, simples atitude. que muda totalmente um contexto, né? Que muda Sim. totalmente uma questão de contexto. Não Uma tem. outra questão que acabou puxando aqui, professor, é que fica sempre me martelando, né? É porque após as pessoas fazerem a primeira habilitação, né, e ter aquele 1 ano de permissão, tudo que se aprende no CFC parece que ele deleta e deixa de aplicar. Ele deixa de aplicar porque aquilo para ele foi só para passar na prova. Entendeu? Tudo E vai de uma aí questão de, por exemplo, volta lá de como no você começo trabalhou da o seu live, aluno. né? Sim. Como você trabalhou seu aluno? Eu trabalhei com a primeira habilitação de 2002 a 2015. Eu dei aula para a primeira habilitação de 2002 a 2015. Em 2015 eu parei de ministrar aula na primeira habilitação. Eu saí Certo. literalmente, né? E aí hoje eu encontro com alunos meus, por exemplo, que chega assim e fala assim, professor, eu não esqueci as suas aulas. Eu sempre lembro das suas aulas. Eu sempre coloco em prática as suas aulas. Então foi como você trabalhou. É que eu igual Sim, falo, que marca que você vai deixar para o seu aluno, positiva ou negativa? Ele vai estar dirigindo, o cara vai falar assim, meu, você não fez. Ah, isso daí não importa. Como ele fala, nossa, como se dirige bem, ele vai virar e falar assim, mas eu tive um excelente tutor, eu tive uma excelente formação. E nós temos um outro problema, que é um problema também da questão da cultura da família. O pai e a mãe tirou a habilitação, que o avô lá no meio do mato, na cidade do interior. Então, assim, eu não fiz nada. Então, quando o filho tira a habilitação, ah, filho, olha, tudo que você aprendeu lá foi só para você passar, tá? Aqui é outra realidade, aqui é outro mundo. Então, agora eu vou ensinar realmente para você como quer dirigir. sim. Entendeu? E aí Então, tudo entra os aquilo que vícios, ele né, aprendeu também. tem os vícios, tem os vícios. Isso daí não tem os vícios. É igual uma questão simples, que eu ouço muito nas aulas de atualização. Ah, mas tem aluno que já chega, por exemplo, falando que já sabe dirigir. Ótimo, perfeito. O aluno chega para você e fala assim: olha, eu já sei dirigir. Poxa, que bom. Você sabe que você não poderia, né? Porque você não teve quem estava te ensinando. Se você fosse pego, seu pai ia responder. Porque está entregando o veículo a uma pessoa não habilitar. Não, professor, eu sei, Sim, mas ele sim. ensinou em local e rua. Tá. Então vamos ver o seguinte: eu vou dar uma volta com você que eu quero ver o que você sabe. Porque tem instrutor, por exemplo, que faz assim: você já sabe dirigir? Graças a Deus, não precisa dar aula. Eu entrego a chave e deixo ele fazer. Aí depois fala: nossa, tá bom, né? Aí começa a fazer o aluno de Uber. Vai no mercado, vai no shopping, vai no. Entendeu? Agora, e o Eu faço ensinar? ao contrário, professor. Eu faço ao contrário. Eu costumo falar para o aluno que ele sabe tirar o carro do lugar. Que a partir daquele dia ali eu quero ver quais são os vícios que ele tem, e aí eu vou ajudar ele a tirar aqueles vícios para ele ser um melhor condutor. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso eu aprendi, né, com os melhores, então Eu coloco em preciso prática. trabalhar isso. Eu necessito trabalhar isso, entendeu? Eu tenho uma necessidade de trabalhar isso. Você pega, por exemplo, profissionais categoria D que não sabem dirigir um ônibus. E como é que você tirou a habilitação D? Sim, Como é que foi sua aula? Eu dei volta no quarteirão. Você dirigiu um ônibus, dirigiu um micro-ônibus e eu dei volta no quarteirão. Ah, tá, entendi. Entendeu? verdade. Eu falo que eu tive o presente de ter um instrutor de micro-ônibus excelente. Ele realmente me deu aula de ônibus. Eu tirei categoria D e eu falo, ele não está trabalhando mais na autoescola, ele saiu, hoje ele trabalha numa outra empresa, mas nós temos contato até hoje. Eu falo para ele, eu falo assim, olha, você era o melhor instrutor de categoria D da autoescola, lá do CFC. Porque todo mundo queria ter aula com ele. Porque ele realmente ensinava a conduzir um ônibus, um micro-ônibus. Ele colocava em você em situações para pensar. Ele falava, você sabe fazer. Pensa bem. Entendeu? Ele tinha um comprometimento muito grande com essa questão de ensinar. E a sua responsabilidade. E olha o que eu estava fazendo, não era nem para dirigir ônibus, não, hein?
eu estava fazendo para mudança de categoria para poder fazer os cursos especializados. Mas ele Sim. estava me preparando como se eu fosse para trabalhar como motorista de ônibus urbano, ônibus Sim, rodoviário. é a função do formador, né? Ele não sabe Sim, qual é a sua pretensão e sim, você não sabe o dia de amanhã, né, professor? Então, uma hora sim, você pode precisar, você já está preparado, né? sim. E eu falo assim, olha, ele me ensinou perfeitamente. Ele me colocava em situações que eu falava assim, eu não vou conseguir. Eu falava, mas você nem fez ainda, você já está falando que não vai conseguir? Eu já te ensinei a técnica, você consegue fazer. É só Sim, você é o prestar atenção estímulo, no que né? você está fazendo. É um estímulo. E isso era muito legal. E tanto que até hoje as meninas lá da autoescola falam assim: olha, ele era o melhor instrutor aqui de categoria D. Não tinha. A agenda dele para agendar aula era muito complicada, porque todo mundo categoria D queria ter aula com ele. Sim, E eu e o falava, então, boca a esse boca é o é bom. extraordinário, né? Não, boca a boca é fundamental. Eu sempre falo que o boca a Sim, boca, ele é fundamental quando você vai fazer essa questão de ser um profissional. É um vai falando para o outro, um vai comentando com sim. o outro, e isso é muito bom. Professor, o senhor chegou a comentar em relação às aulas no ensino infantil, médio, fundamental, né? Até Uhum. superior. Por que que deixaram de ter pelo menos algumas aulas, né? Algumas escolas deixaram de ter esses temas de trânsito nas escolas. Porque não tem reconhecimento pelo MEC. Ele não entra no Plano Nacional da Educação, Entendi. entendeu? Na minha O MEC época, não reconhece. chegava aí a CT, né? Convidava, fazia palestra, ou tinha a semana que íamos no pátio lá, né? Fazia aquela simulação. E eu conversando com algumas pessoas, não tem mais isso, né? Nem a questão da Não. CT trabalhar essa parte mais, né? Nós temos a CETET, né, que é ali na Marquês de São Vicente, que atendia as crianças. Nós tínhamos a cidade Mirim, lá no Detran, que as escolas levavam para poder, tanto Sim, que até o Rui chegou a trabalhar bastante na cidade de Mirim. Eu conheci a cidade de Mirim quando eu comecei a trabalhar no Centro de Formação de Condutores, uma cidade perfeita, um encanto para as crianças, dá para ensinar muito, se eu mas não me quando engano, acho ele que eu não... fui nessa cidade Mirim, quando eu era. Porque ela, na verdade, as escolas não eram todas, né? Mas tinham, por exemplo, no calendário escolar, na época, quando que gerava isso? Na época da questão que eles colocavam no calendário na Semana Nacional de Trânsito. Então, na Semana Nacional de Trânsito, as escolas faziam uma coisa assim, passeio para negócio de educação de trânsito. Era um passeio. Agora, para entrar no calendário como um conteúdo, como não entra porque nós não temos reconhecimento pelo MEC. Então, a Secretaria Entendi. de Educação, o SEDUC, ele não autoriza. Ele não entra numa questão de autorizar a questão. Assim, ó, a escola pode até apresentar um projeto e inserir isso no calendário escolar. Só que o instrutor de trânsito não pode, ele não vai ser direcionado para poder trabalhar. Tem que ser um professor que tem o curso de instrutor para poder. Então, por exemplo, lá na escola onde eu trabalho, eu poderia montar um projeto, mandar para a Secretaria, a diretora mandar para a Secretaria de Educação e eles aprovar. Aprovou? Então, o Alexandre vai ser o professor que vai trabalhar educação de trânsito com as crianças. Então, duas, Entendi. três vezes na semana, ele vai trabalhar isso. Entendeu? Então, Entendi. aí o que acaba acontecendo? Muitos professores que conhecem a questão da educação de trânsito fazem um trabalho, mas o MEC não reconhece. Tanto que você não tem, em nenhuma fase, da pré-escola até o nível superior, não existe nada de educação de trânsito. Nada. Eu E, sempre falo que no dia da minha atribuição de aula, eu levei todos os meus cursos de instrutor, curso, instrutor, examinador, diretor, e aí eu apresentei para a supervisora, né? Ela falou, isso aqui para mim não serve de nada. Ela falou, tem reconhecimento pelo MEC. Se tivesse reconhecimento pelo MEC, você já teria uma pontuação ótima. Mas como não tem, então... Isso é triste, viu, Rodrigo? Isso complicado, é muito né? triste. Isso é muito triste. Porque é como se a educação de trânsito fosse abandonada, fosse deixada de lado. Entendeu? Quase isso, né? E morre uma quantidade de pessoas muito grande em acidente de trânsito, né? E Sim. não só em acidente, como também em pedestre. E não existe assim, existe uma preocupação? Existe, mas são poucas. É muito Se pouco, eu não né? me engano,
Se eu não me engano, no Japão eles têm esse ensino desde o ensino infantil, né, Tem, professor? tem. Nos outros países, educação de trânsito já vem do ensino fundamental. Eu E sei aí a que eu tenho uma gente amiga vê a que mora mudança, né? Sim, A sim. mudança comportamental do ser humano ao andar na via, né? Sim, porque eles têm, tanto que eles têm até treinamento, né? Ah, você pode ver que Sim, tem países, por exemplo, que autoriza você tirar habilitação com 16 anos. Por que que sim. autoriza? Porque ele já teve uma base, ele já teve uma formação, Já tem entendeu? uma base melhor do que muitos, né? Muitos condutores Sim. já antigos. Eu tinha muito aluno, por exemplo, que viajava para fora e quando voltava comentava: nossa, professor, lá nos Estados Unidos a primeira habilitação é totalmente diferente aqui do Brasil. Eu falava assim: é lógico que é. Eu falava: é Sim, bem diferente. Educação de trânsito lá era uma coisa que já estava anos-luz à frente da gente. Muito anos-luz. sim, E a nossa educação de trânsito é uma adolescente ainda, né? sim. Tem o Professor, quê? tem uma outra pergunta que a questão do processo de habilitação, ela teve algumas mudanças, né? Ela vai entrar em vigor agora também, a questão de não ter mais aula noturna. Então, tipo, quais foram as mudanças que os candidatos à primeira habilitação terão para adquirir a CNH em seu processo? Então, por questão de pandemia, essa questão das mudanças que está tendo, porque assim, ó, toda e qualquer mudança, quando ela vem, ela primeiro, vamos ver como que vai surtir isso, entendeu? Umas depende de norma regulamentadora, umas depende de norma regulamentadora. Nós temos um outro problema também, que são os CFCs que estão todos fechados, Sim, né? Eles não estão fechados, então eles não estão trabalhando, tem que esperar passar essa questão da fase vermelha, passar essa fase vermelha, para os CFCs poder reabrir, e aí ver como que vai funcionar a partir de agora. Como que vai ser a partir de agora? Porque assim, ó, nós temos uma resolução, nós temos uma questão de mudança, mas os DETRANs, eles precisam baixar portarias, entendeu? E até sim, agora, não tem nada, por enquanto, ter estabelecido do que vai acontecer. O que tem na resolução, que está esperando norma regulamentadora, vai vindo com o CONTRAN. E aí entra uma questão, por exemplo, das portarias que o DETRAN vai baixar. Nós temos a portaria 101, que regulamenta a questão do centro de informação dos condutores, nós temos. Mas isso vai demandar, por exemplo, questões de como que vai ser a questão do processo. É igual, por exemplo, eles colocaram um link lá para o aluno fazer a questão da aula remota. Tá. O aluno fez as aulas remotas, fez tudo, e como que fica a questão do processo das provas teóricas, sendo que os CFCs estão fechados? Como que vai funcionar isso? Porque nós sim, temos aí um mês de CFC fechado, entendeu? Tem muito CFC que está dando aula remota, que o aluno já concluiu o processo, como que ele já fez a questão da conclusão do processo, e como que vai ser. Aí entra uma outra questão também que as pessoas têm que esperar um pouco. A partir do dia 12, tem uma questão de mudança. Então, a questão que você colocou, até respondendo uma questão que você colocou lá na frente, da questão do exame médico e do psicotécnico. Então, a certo. lei agora, da questão do exame médico, a questão do psicotécnico, ela veio para quem? Para todo mundo. A questão das infrações, por exemplo, da pontuação, ela veio para quem? Ela veio para todo mundo. Entendeu? Ah, então o aluno da primeira habilitação também vai pegar essa questão da pontuação? Ele também vai pegar. Continua um ano sem cometer uma infração grave ou gravíssima, porque ele tem uma permissão, mas a partir do Exato. momento que ele pega a definitiva, ele já entra no processo dos questão dos 40 pontos, Sim, entendeu? Que aí sim, a questão do exame médico, que até você fez uma pergunta se pode fazer no SUS, não pode. Não tem nada escrito lá, por exemplo, na lei que autorize. Por quê? Hoje em dia, o exame médico, quem determina a fazer o exame médico são os DETRANs, tanto que é próximo da sua residência. Tanto que antigamente você sim. fazia exame médico psicotécnico no mesmo lugar. Hoje, por exemplo, acontece muito, tem gente me ligando para o Alexandre. Marcar exame médico num lugar e o psicotécnico no outro? Eu falei, sim, o DETRAN está fazendo isso. Ele direciona aonde você vai estar fazendo a questão do exame médico e do psicotécnico. Sim. A Falei, ele questão que da vai estar pergunta, colocando. a questão da pergunta sobre fazer exame médico no SUS, porque gerou, né, essa polêmica, né?
que poderia ocorrer e Não, tal, e muitas não tem pessoas nada nessa estão mudança que pensando colocou. que pode fazer, né? Não, na questão não tem como. Sabe por quê? Toda a clínica médica é credenciada ao órgão, entendeu? Todo Sim. médico, todo psicólogo, ele faz um curso e ele é credenciado ao órgão. A partir do momento que ele é credenciado ao órgão, não tem como você fazer no SUS, entendeu? E agora, quem não tiver o curso, quem não tiver a especialização, tem um prazo de 3 anos, né, para continuar atuando, se atualizar, se, né, especializar para continuar atendendo essa demanda, senão acaba também, né, fica fora. Se ele não, a questão da atualização dos cursos especializados, eles prorrogaram o prazo por questão de pandemia, mas é sempre importante você voltou a atualizar, entendeu? Sim. Porque tem empresa, por exemplo, que assim, ó, tem empresa, por exemplo, que funciona assim. Ah, mas é prorrogado o prazo. Mas tem empresa que não aceita. Não, Tem empresa que tá, digo os médicos, professor. o quê? Eu digo os médicos. Os médicos, eles vão ter um prazo de 3 anos aí depois dessa Lei 14.071 para eles se atualizarem para continuar atendendo, né? Ah, sim. Você está falando da questão do atendimento, né? Da questão Isso, dos isso. médicos com pandemia. Essa questão de pandemia, ela mexeu com um monte de coisa, né, Rodrigo? Mexeu com um Sim, monte de sim. coisa. Um monte de coisa. É que nem eu falei para vocês, a gente fica de mãos atadas porque a gente não sabe o que vai acontecer. O que Verdade. realmente vai acontecer. A polêmica, por exemplo, do toxicológico, ainda o Detran não colocou nada onde vai ser colocado o toxicológico na habilitação. Ainda vai vir uma norma regulamentadora. Ah, mas eu vou, como nós colocamos na nossa live, eu vou ter que andar com papel, vou ter que andar com negócio falando que eu vou estar com o meu exame toxicológico na mão. Não, gente, calma. Ainda vai Sim, sair o uma povo está norma muito preocupado. regulamentadora. Sim, vai sair uma norma. Vai ser explicado como que vai funcionar, entendeu? Porque até agora está uma incógnita, assim, ó, vai entrar, mas assim, está tudo fechado. Sim, O Centro de Formação de Condutores, a coisa tá toda assim, olha, eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai mudar. Eu acho. As mudanças, elas vão vir? Vão. No primeiro momento, ela assusta. No primeiro momento, ela assusta. sim, Porque as pessoas ficam assim achando, no decorrer, no decorrer da caminhada, no decorrer da caminhada, as pessoas vão compreender. A partir do momento que a pessoa vai compreender, ela fala assim, agora eu entendi. Porque agora está todo mundo com um monte de interrogações, e assim, meu Deus, mas como é que vai funcionar isso? Meu Deus, como que vai funcionar aquilo? Eu vou tirar a habilitação agora, como é que eu vou fazer? Mas calma, nós estamos passando por um processo de pandemia, está tendo muitas mudanças, está vindo tudo despejado de uma vez só, entendeu? Então é por sim. parte, é uma questão por partes. Uma das coisas que os alunos, quando questionar você, você fala assim, olha, espera os CFCs voltar. Quando voltar, funcionar, que aí estabelecer, aí sim vamos poder entender, então agora está funcionando dessa forma. Porque muitas vezes coloca de um jeito, quando você vai ver, muda totalmente. Você quer um exemplo claro? Quando veio a provinha de renovação de carta, que ninguém tinha curso, quando mudou, meu Deus do céu, o povo ficou desesperado. Lá no CFC, nós Imagina. atendíamos 120 alunos por dia para fazer prova. Hoje, quando você fala na questão da provinha de reciclagem, o pessoal fala assim, eu sei a provinha. É aquela que você vai lá, estuda. Você entendeu? Mas Sim, até então, começar a entender isso daí, leva um processo, leva um tempo. O que não pode acontecer, Rodrigo, fake news. sim. Entendeu? O que está Aí na não lei, rola. está na lei. Você não concordo, não acredito. Meu amigo, está na lei. Não concordo, não acredito, não aceito. Entendeu? Está na lei. Tá Entendeu? na Não tem lei. como você querer mudar. Você pode, por exemplo, mandar sugestões. Ninguém manda, por exemplo, anda o CONTRAN, para a Câmara Temática, sugestões de alterações que deveriam ser feitas. Ninguém faz isso. Entendeu? Todo cidadão pode fazer essa sugestão, né, professor? Pode. Pode, é lógico que Qualquer pode. cidadão. Pode. E o Isso pessoal daí não não tem sabe, uma né? questão de coisa. Ué, você precisa encaminhar um e-mail, né? Você precisa, e eles dão resposta. Eles dão uma Sim, resposta. Agora, não adianta nada você querer, por exemplo, falar.
uma coisa que não funciona, que é isso, que é aquilo, as mudanças estão aí. É igual, por exemplo, você fala da questão que você colocou, emendando, puxando um gancho, da questão do exame médico, né? Das mudanças que teve da questão do exame médico. Então, até 50 anos, você tem 10 anos, acima de 50 anos, 5 anos, 70 anos, 3 anos. Só que o médico, ele pode, por exemplo, determinar para uma pessoa que tenha determinada patologia de ser de 1 ano em ano. Entendeu? Sim. O exame médico, nós temos aí o prazo de 10, de 5 e de 3. Mas se o médico, se a pessoa tem pessoa, então, professor, pode ter casos, por exemplo, de aluno de 20, de 30 anos, que pode ter um tempo menor para renovar a habilitação? Sim, foi determinado por Depende quem? da Pelo condição médico. física e mental, né? Depende da condição física, porque aí as pessoas falam assim, ó, ah, mas então tá bom, então eu tenho problema de saúde, eu tenho um problema, né? Eu tenho que passar, mas eu estou na lei. São 10 anos, então. Você está na lei, então, assim, o médico vai querer ver você de tempo ao tempo. Sim. Entendeu? Eu estava vendo Não uma reportagem hoje pode. de um rapaz falando que ele não concordava com todas essas mudanças e que isso daí era uma palhaçada. Eu falei, não, isso daí não é uma palhaçada. Entendeu? São as mudanças. Entendeu? Na verdade, São assim, ó, mudanças. as coisas têm que Concordar acontecer. ou não, Concordar ou não, a lei está aí. Ela tem que ser, a partir do momento que eu sou um condutor, a partir do momento que eu sou um condutor, eu tenho que cumprir as regras mandam. E outra coisa, olha a responsabilidade. sim. Eu sou condutor e eu sou o instrutor. Entendeu? E que muitas vezes Sim. tem muitos instrutores que ele esquece que ele é instrutor e ele se coloca na posição de condutor e ele fala que a lei não funciona. Eu ouço muito isso de colegas de trabalho que fala que a lei só funciona na primeira habilitação. Fala assim, gente, pelo amor de Deus, não pode ser assim, É gente. complicado. Não entra essa questão Complicado. de repente falar que, ai, não, é só na primeira habilitação, é só. Não, de jeito nenhum. Não tem isso. Sim. Não tem. Tem que cumprir. Cortou. Então, professor, cortou de novo? Cortou. Não estou te ouvindo. Cortou de novo. Volta. Espera aí. Ai, gente do céu. É, pessoal, fica cortando aí a- o meu som pro professor e aí a gente não consegue dar continuidade aí para a live. Mas deixa eu adicionar ele aqui de novo. Nós vamos aí dar continuidade, beleza? Vamos. Agora tá me ouvindo de novo? Tô te ouvindo. Tem hora que some, Professor, né? então vamos para a Lei 14.071/2020, né? Ela teve algumas mudanças. Dentro dessas mudanças, a questão do tempo de renovação para habilitação. Então, com Sim. quantos anos o condutor terá que renovar essa habilitação, por exemplo? O pessoal fica 10 anos, 10 anos, 10 anos, mas tem uma limitação Foi de colocado idade, né? assim. Sim, que nem eu falei para você, até 50 anos, né? Você tem aí 10 anos, acima de 50 anos. Então, assim, ó, 49 anos, eu pego os 10 anos. 50 anos, eu pego os 5 anos. 70 anos, eu pego de 3 em 3 anos. Aquilo que eu Sim. falei para você. Lembrando Sim. que se tiver alguma coisa, o médico, né, ele pode reduzir esse tempo. Pode entrar uma questão de Sim. redução de tempo. O médico vai avaliar, independente da sua idade, se você fica Sim, dentro dos 10, dos 5 ou dos 3, né? sim, sim. Ou menos do que isso também, dependendo da Tem sua médico, por condição, ele exemplo, que pode te pode ver de alinhando. determinar anualmente. Ele pode renovar a cada 1 ano, ele quer ver como é que você está. Entendeu? Sim, Mas sim, aí, isso daí quem vai determinar a questão do exame? A lei, ela estipulou isso, né? Até a questão dos 50, até o... Mas a questão mesmo voltada, quem determina
Nós temos, mas eu não tenho patologia, eu não tenho. Então, você vai seguir o que está na lei. O médico pediu um laudo, eu vou ter que apresentar uns exames, né? Sim. Aí ele que determina Aí o ele que que determina dentro da avaliação dele, né? dentro da avaliação dele, dentro das questões da avaliação dele, do que pode acontecer ou não. Professor, em relação às categorias profissionais, né? Conhecidas, né, como categorias profissionais, a C, a D e a E. O exame toxicológico terá a mesma validade da CNH? Não, exame tóxico, essa questão, isso daí vai vir uma questão que entra, a questão dos 2 anos, se ele vai ter a mesma validade, não, porque muitas vezes não casa, né? Não Sim, casa. não, porque E o exame até então, toxicológico ainda entra numa questão que eu falei para você, ainda vai vir normas regulamentadoras. sim, porque até Ele então, já né, vai. professor, até então, esse exame, eu tenho categoria D, o senhor tem categoria D, provavelmente o senhor renovou já e teve que fazer esse exame. Ele era válido pela validade da habilitação de 5 anos. A gente Sim. não precisava estar fazendo outro exame. Agora vai ter que fazer, né? Que na verdade, Rodrigo, assim, ó, pela lei, ela é de 2 anos, entendeu? Porque o Certo. correto, quando vem a questão do exame toxicológico, a validade dele é de 2 anos. Só que agora, com essas mudanças, eles querem saber o seguinte. Então, por exemplo, como que nós vamos colocar isso na habilitação? Por quê? Uhum. Você renovava sua carta, você fazia o toxicológico é o primeiro passo, né? Você fazia o Sim, toxicológico e aí você depois fazia exame médico e psicotécnico, tá? Então, correto. casava tudo. Muito bem. Daqui a 2 anos, você tinha que refazer o toxicológico. E Só que ninguém não tem fazia. nada de como que eu vou fiscalizar isso. Então, eu pego a sua habilitação, por exemplo, ele olha lá, ele vê, ele puxa, tá válida, não tá vencida, Sim. entendeu? E aí, com essa mudança que está tendo agora, e como que nós vamos colocar isso na habilitação? Então, por exemplo, lá atrás, exerce atividade remunerada, provavelmente nós não sabemos, que ainda não veio uma norma regulamentadora para os DETRANS. Será que vai ter que ter um campo específico falando exame toxicológico, vencimento em tal data de 2022, 2023? Entendeu? Aí a Provavelmente. pessoa terá que fazer o quê? Uma renovação do exame toxicológico, que não vai casar com a habilitação. Sim. Entendeu? Ele não vai renovar a Eu habilitação de ouvi. novo. A habilitação, ainda mais uma habilitação de 10 anos, se a pessoa renovar a habilitação depois da data e pegar a questão dos 10 anos, ela vai ter que fazer a renovação do toxicológico na categoria profissional, ela vai ter que fazer de 2 em 2 anos. Então, como que isso vai aparecer na habilitação? É isso que ainda tem muita gente desesperada que não leu na lei, que tem um ENR lá, que está aguardando uma norma regulamentadora. Sim. Eu ouvi em uma live que eu estava vendo que, que o exame toxicológico vai ter a validade de 2 anos e meio. É essa a previsão do exame toxicológico. 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. Aí numa habilitação de 10 anos você vai ter que renovar 4 vezes. Uma sendo junto com a renovação Sim. da habilitação, né? 2 anos e meio, 2 anos e meio. 5, 2 anos e meio, 2 anos e meio, 10. Você vai ter que renovar 4 vezes. Que, É, na verdade, se você for parar para analisar, quem trabalha com categoria profissional, principalmente no âmbito de caminhão e de ônibus, é interessante, porque você pode ver que a maior é parte dos acidentes interessante. muitas vezes acontece por questão de entorpecente. Só que Sim, sim. existe um outro processo, né? O exame toxicológico teria que ser uma coisa muito bem fiscalizada, porque tem muita gente que burla. Oh, Isso é muito triste, porque eu acho que a partir do sim, momento que você está fazendo o exame, você está colocando no papel lá que o que está ali, o material é seu, entendeu? E isso a pessoa pode responder. Só que muitas vezes as pessoas exatamente. não têm essa consciência. Não, Sim. não, não tem isso. Professor, Pergunte. tem uma outra pergunta aqui, que é voltada para a CNH. Os pontos, né, de 40 pontos lá, que todo mundo está achando que é geral, né, 40 pontos. Então, esses pontos da CNH, a partir de amanhã, ele vale para todos? Tipo,
qualquer situação, eu tenho 40 pontos na habilitação ou dependendo da gravidade da multa eu tenho alguma diferença? Não, tem que ver isso daí da questão dos 40 pontos da habilitação, de como que vai... Se a pessoa já tem 40 pontos, a partir do momento, presta atenção numa coisa, a lei não vai retroceder. Então, assim, se a pessoa já tem 40 pontos, ela está com a carta suspensa. A Certo. partir, presta atenção numa coisa, as pessoas têm que entender o seguinte: ah, eu tenho 40 pontos na minha habilitação, mas eu não entreguei minha habilitação ainda. Meu, sua carta está suspensa. Porque ainda continua uma questão de 20 pontos. Chegou a 20 pontos, sua carta é suspensa. Entendeu? Sim. Não entra uma questão, a partir entra uma questão, quem já está com, cedeu os 20 pontos, o trâmite do processo vai ser o mesmo. Agora, a partir do momento, então a partir do dia 12 para frente, quem não tem pontuação nenhuma, aí começa a entrar a questão da regra dos 40 pontos. Agora, antes da questão dos 40 pontos, quem já está com 30, 40, já, aí tem que ter o procedimento. Ou Entendeu? seja, quem já tem alguma infração, já cometeu alguma infração, tem alguns pontos lá dentro de 12 meses, aí não vai ainda contar 40 pontos, só quando zerar. Então, aí a pessoa, por exemplo, você está falando de, por exemplo, assim, eu estou na questão que nem, eu estou com 32 pontos, agora vai entrar a lei segunda-feira, eu vou esperar chegar. Não, meu amigo, você está com 32 pontos, você já está com a carta suspensa. Você já Você entrou já no está processo de suspenso. suspensão, entendeu? Eu Mas estou com uma questão... Infrações quem ainda cometidas não após a atingiu, data. Então, presta atenção numa coisa. Infrações cometidas depois que ela entrou em vigor, não antes. Entendeu? A certo. pessoa tem que entender dessa forma. Não, o que foi antes, foi antes. Agora, daqui para frente, começa uma outra questão. Então, comecei as infrações daqui, entrou a lei, regulamentou, está funcionando, então tem que tomar cuidado disso daí. E as pessoas, e uma vantagem que vai ter, por exemplo, é a questão da reciclagem preventiva, que você consegue fazer no período de um ano. Então, por exemplo, a questão para não chegar a estourar, a pessoa pode fazer a reciclagem preventiva. Que isso é uma coisa que não foi muito bem divulgada, porque tinha uma questão de categorias profissionais. Hoje em dia, não. A pessoa ela consegue fazer essa reciclagem preventiva. Que isso Ah, vai ser legal. muito bom. Antes era só profissional, né, professor? Antes era só Sim, categorias sim. profissionais, agora vai ser todas. Agora são todas as categorias. Entendeu? Entendi. Que Eu ouvi pode, que também, pode, eu ouvi que ou pode. li, não me recordo agora, que se for infrações grave e gravíssima, os pontos não vai chegar a 40 pontos. Se for grave ou gravíssima, você chega a 20, 21 pontos. E somente vai chegar a ser 40 pontos se você só tiver 40 pontos somados de infrações média e leve. Isso é verdade? Eu não entendi a sua pergunta. Você está falando das pessoas, por exemplo, de chegar a somar os pontos? É, Porque na questão da falaram, soma de pontos, eles falam uma gravíssima e o restante grave, médio e leve. Entendeu? Agora, a pessoa, sim, por exemplo, chegar aos 40 pontos sabendo que tem um custo de reciclagem, aí é sim, literalmente querer perder a habilitação, né? Porque a sim, partir do sim. momento. E também, Ninguém consulta o prontuário, Rodrigo. As pessoas não isso é têm o verdade. hábito de abaixar o aplicativo no Detran. As pessoas não têm o hábito de, por exemplo, de chegar, olhar para ver como é que está o prontuário dela, ver se tem alguma pontuação, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa muda de endereço e ela não informa para o Detran que ela mudou de endereço. A Exatamente. carta continua indo para aquele endereço. Aí quando vai fazer o licenciamento do veículo, aí a pessoa fala assim, nossa, meu Deus do céu, estourei os pontos. Mas Sim, ninguém tem o hábito, por exemplo, de ter o aplicativo do Detran, consultar, porque no aplicativo do Detran ele sempre aparece lá, você tem X pontuação, entendeu? sim. A partir do momento que eu consigo a visualizar isso, tem gente, por exemplo, eu sempre falo, né? As pessoas antigamente, eu tenho 150 pontos. Meu, isso daqui não é bônus para viagem. Você acha legal você ter 150 pontos, né?
tem uma questão E por é exemplo, pessoa que não anda, né, conforme as leis, né, professor? Ela não não. obedece, Passa né? no farol vermelho, infração, é assim, ó, infração gravíssima, passa no farol vermelho. E fora que nós temos aquelas dos períodos, aquela suspensão no ato da infração, como dirigir embriagado, o excesso de velocidade, entendeu? Que dá a suspensão Sim. ali no ato, entendeu? Agora, infrações que você cometeu, por exemplo, nossa, eu cometi duas gravíssimas, passei duas vezes no farol vermelho, né? Eu tenho mais duas. Por que eu não posso já me preparar para poder fazer uma questão de uma reciclagem? Eu vou esperar suspender a carta para ficar 6 meses sem habilitação. Você acha que quem fica sem habilitação, por exemplo, vai realmente não dirigir? Não. Porque eu não Eu tenho essa conheço questão de dois não que dirigir. estão, eu conheço É, dois que estão dirigindo, fazendo Uber e vida que segue. não poderia, né? Não Não poderia. poderia, lógico que não. Não poderia. Não poderia. Não tem, não entra numa questão Em por exemplo. teve um que teve a coragem de perguntar para mim como que ele fazia, né, para poder renovar e tal, que já estava passando ali o tempo. Eu falei, mas você entregou a sua CNH? Ele falou, não, eu fiz um boletim de ocorrência. E eu tô É, com a minha habilitação. Se eu for parado, alguma coisa do tipo, aí eu pego e, né, apresento a minha habilitação. Falei, mas se puxar, você tem logo a cassação direto, né? Porque você está dirigindo aí com uma habilitação suspensa. E ainda com a sim. original, né? Mas ele já entregou? Ele não entregou, ele falou que ele fez um boletim de ocorrência, que ele foi Entendi. roubado. Porque, na Vê a verdade, situação. só vai começar a contar o tempo de suspensão da carta dele quando ele entregar a habilitação. Mesmo Entendeu? ele, mesmo ele feito o boletim de ocorrência e ter entregado É, ele o fez o boletim boletim de de ocorrência. ocorrência, a carta está vencida? Oi? A carta está vencida? Não, a carta não venceu ainda, ela está em vigor, mas ele não entregou a carta e fez um boletim de ocorrência que ele foi assaltado. E aí ele Não, entregou o não boletim de faz isso. ocorrência. Que não é o correto. Que não é o Não é correto. correto. Porque, Não. na verdade, ele não vai ter entrar numa questão de, por exemplo, de uma consulta. Então, ele vai entregar o boletim de ocorrência, vai puxar, vai ver que a carta tá válida, entendeu? Então, é igual você tem uma pergunta aí que você fala da questão da CNH, não tem? Que você fala, que você perguntou sobre se eu devo andar com a carteira digital ou se eu devo andar com a questão Sim, é a última questão aqui. do papel. E Vamos mas já, a vamos outra já, questão é que funciona. vamos já puxar ela aqui. Os documentos de via digital têm a mesma validade que o impresso, ou seja, né, o documento CRLV e a CNH? Então, tem porque, mas acontece o seguinte, eu sempre falo que é mais fácil você apresentar o papel, entendeu? Se o Entendi. aplicativo não funcionar, se o aplicativo não abrir, e se não tem como agente de trânsito fazer uma consulta, como é que fica? Sim, Entendeu? sim, tem essa questão. Então, é muito mais fácil, por exemplo, papel. O meu pai, por exemplo, ele fala assim: você não me venha com esse negócio de computador, celular para ficar apresentando para o agente de trânsito, não, hein? Ele fez eu imprimir o documento do carro para ele, ele foi pegar a habilitação dele, ele gosta de É andar. Eu falei, porque, ó, pai, ele falou, não, pelo amor de Deus, ele falou, papel. E eles sempre é falam que é porque importante assinar. hoje em dia, a CRLV, ela não vai ser mais impressa pelo Detran, né, professor? Não, não. Detran não faz a questão mais de impressão do documento do CRLV. Agora, Só o ele CRV quando manda. for compra e venda do veículo, né? Isso mesmo. Agora você faz a impressão em casa. E aí você coloca no Sim. documento do seu carro, que até tem o QR Code lá que a gente consegue visualizar. Mas é assim, os dois são válidos. Então, se você Sim. tiver os dois, é mais fácil. É muito mais fácil. Não ande, por exemplo, com a questão de... E se acabar a bateria do seu celular? Eu sempre brinco, professor, que a questão do celular descarregar é só se o pessoal for muito descuidado, porque no veículo hoje todo mundo tem um cabo USB ali justamente para isso, né? Sim, Então essa sim. parte o pessoal já não tem muito problema, mas, né?
tem essa questão mesmo aí. E outra coisa, nós temos um problema também, não, a questão do celular descarregar, mas uma questão do aplicativo funcionar, né? De Sim, repente você pode começa ser a que ele... clicar no aplicativo e na hora do nervoso, você vai clicando no aplicativo, ele começa aquela questão de querer fazer a leitura, de querer... E aí leva mais tempo. Então, assim, isso acaba criando uma questão de desconforto. E se você tiver o Sim. papel, o documento ali, você já entrega para o agente de trânsito, fica muito mais fácil. Mas tem pessoas, por exemplo, que vai preferir usar a questão da carteira digital. Mas eu sempre aconselhei nos cursos que eu ministro que apresente o papel. Apresente o papel que é mais fácil. Se for, por exemplo, um arquivo em PDF, ele é válido? Na verdade, sim, porque na verdade ele quer ver... Você está falando no celular? Sim. Isso. Não, mas se você vê... Porque na verdade lá é o documento, né? Sim, Você sim, tem não, que porque comprovar. né, Você tem que comprovar. numa situação do aplicativo não funcionar e você ter, né, o arquivo em PDF salvo ali, você apresentar o arquivo em PDF. Então, mas será que ele consegue ler o QR Code? Eu acho que aparece Se ele o colocar o QR Code celular, também. será que ele consegue ler? Não, aparece, mas ele consegue É. ler o aplicativo, o sistema de fiscalização consegue ler o QR Code do celular? Eu acho que sim, porque se aparecer Não, o QR Code, eu acho que é a mesma coisa, né? não, se ele consegue Se ler, o ler, então, importante é tá conseguir ler. tranquilo. E Entendi. ele ter acesso ao documento. O grande problema da Certo. questão é, ele tem que ter acesso ao documento. Não pode estar vencido, não pode estar uma questão do documento vencido, né? E Sim. você tem que apresentar para a autoridade a questão do documento, no ato de uma fiscalização, porque eles vão pedir, gente. Não adianta. Todo agente de trânsito, no ato de uma fiscalização, ele fala documento do carro e habilitação. É a Entendi. primeira coisa que eles acabam pedindo. Daí não tenha Sim. dúvida. Professor, tem uma pergunta aqui que algumas pessoas me fizeram e outra o senhor já respondeu em relação ao exame médico ser realizado no SUS. Não vai poder, né? Não. E ele vai ter a validade ali da CNH. O exame médico, né? O exame médico psicotécnico, Conformidade. ele tem a mesma Isso. validade que a CNH, né? Isso. E Isso a mesmo. questão que ficaram me perguntando foi a questão dos faróis do veículo. Vai ter que ficar ligado durante o dia todo, independente da via, ou só em rodovias? A pergunta Não, que hoje eles me fizeram foi em relação se vai ter que ficar ligado o tempo todo igual moto, por exemplo. a questão dos Do faróis farol que bike. você está falando de estar transitando, você sabe que quando você fala nessa questão de transitar, e você entra numa questão seguinte. Nós temos locais, por exemplo, na Marginal, é obrigatório você utilizar o farol baixo, né? Sim. Nós temos uma questão de Rodovias, né? obrigatoriedade da questão de utilização do questão dos faróis baixos. Na Marginal, na questão de vias arteriais, a questão de, por exemplo, agora, na circulação dentro do bairro, não. Mas isso daí continua. Tem que utilizar. O Porque farol baixo, teve sim, não é farol alto. Farol baixo. Tem gente que está usando farol farol bike. alto. É farol baixo. Farol Farol bike. baixo. Farol baixo é diferente de farol alto. Sim. Entendeu? Não é para ficar com Tanto... o xenon lá, porque é passível de multa, Não, né? mas não tem que querer utilizar o farol de xenon, que isso daí, tanto que para ônibus, micro-ônibus, motocicleta, nos corredores, eles têm que estar utilizando o tempo todo. Sim. Tem que usar. Tem que usar. Então, O então baixo. não, então não ficou generalizado a questão de usar o farol baixo o tempo inteiro, o dia todo. Não, farol Você baixo não. saiu com Você o usa o carro farol baixo ligado. durante o dia. Mas você tem, por exemplo, aqui dentro do meu bairro, não tem necessidade de utilizar a questão do farol baixo. Então, Entendeu? mas a Lei 14.071, ela não obriga. Ela Do não teve quê? essa mudança. Da questão do farol baixo? O tempo inteiro. Algumas pessoas chegaram me falar que a mudança dos faróis na Lei 14.071 seria para poder ficar o dia inteiro. Você não poderia mais desligar os faróis. Veículo em movimento, farol ligado. Então, mas você está falando, não, o dia inteiro não, está falando da utilização dos faróis durante o dia. A lei trouxe que é obrigatório a utilização dos faróis baixo
durante o Sim. dia. É isso, sim, é obrigatório. É obrigatório. O farol O dia baixo, não é inteiro. farol alto. Durante o dia, Sim. sim. Independente da via que você tiver, um agente de trânsito pode te autuar se você tiver com os faróis desligados. É, porque na verdade, onde que nós circulamos quando nós pegamos uma questão de fiscalização? Quando Mas nós em pegamos a questão do agente de rodovias, trânsito? na Mas marginal, em sim, né? rodovias, né? Então, você tem Então, rodovias, você tem, por exemplo, nas avenidas, entendeu? As pessoas costumam ter, têm que utilizar, não tem como. Daí a questão do farol continua do mesmo jeito, tem que utilizar o farol. Você está dirigindo, tem que utilizar o farol baixo. Farol baixo, não é farol alto. Farol sim, alto você farol só baixo pode utilizar não. na questão de vias não iluminadas. Sim. O tempo inteiro, então, Sim, a partir de amanhã, o farol ligado o dia todo. sair com a questão do veículo, da questão de ver e serviço, sim. Entendi. Beleza, professor. Mais alguma coisinha aí que o senhor queria acrescentar? Não, o que eu queria acrescentar, assim, que eu agradeço, né, por essa participação da questão da live, gostei bastante, espero que tenha contribuído aí, espero que as pessoas tenham gostado. E quem está assistindo que for na área de educação de trânsito, que acredite, que faça, que coloque em prática, né? Que não Sim, tem essa questão de, por exemplo, de falar que essas mudanças veio para bagunçar, que não tem nada a ver. E a questão mesmo de estudar, não faça uma questão de querer, por exemplo, querer passar só o básico para os alunos. Eu acho que é sempre importante o instrutor ter uma noção e querer passar sempre o melhor. E agradeço sim. por você ter me convidado por participar desse bate-papo. Imagina, é uma honra ter feito a minha primeira live aí com o senhor, né? Tanto pelo respeito, pela admiração que eu tenho pela pessoa, pelo profissional. E eu que tenho que agradecer aí por ter aceito, né, esse convite. Logo de primeira eu perguntei, o senhor falou sim, claro, né? Eu que agradeço aí. Desculpa, acho que nós passamos um pouquinho da hora aí, Imagina, não tem mas problema não. abordamos aí os temas e eu agradeço aí os esclarecimentos, o carinho, esse coração enorme que o senhor tem. Obrigado, obrigado mesmo, de coração. E eu que agradeço a participação. Imagina, professor. Tá bom? Obrigadão. Fica com Deus, Então, viu? forte abraço para você e para sua família. Obrigado para o senhor também, para a família toda aí. E vamos à luta, né? Vamos sim. Fica com Deus, viu? Um forte abraço. Fica com Deus. Um forte abraço. Bom domingo. Você também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Quem está ainda online aí, agradeço, tá? Fiquem com Deus. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.